Hoje você vai aprender a fazer um corpete ombro a ombro utilizando a técnica da crepagem. Olá meninas, sejam bem-vindas. Eu sou a Rúbia da Alarme e sou estilista e modelista há 9 anos. E eu fundei esse canal para trazer um pouco mais desse universo dos vestidos de noiva, vestidos de festa, com dicas, truques e aulas aqui. Tenho ficado muito feliz com o feedback de vocês nos comentários, com tanto carinho que eu venho recebendo. Então, muito obrigada por estar aqui. Se você é nova, já se inscreve para receber todas as notificações de novos vídeos e sempre deixe seu comentário, que eu adoro saber o feedback de vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer um corpete, que pode ser tanto utilizado no vestido de noiva quanto de festa. E ele é um corpete que tem um decote ombro a ombro e ele vai ser desenvolvido na crepagem. Então ele é muito legal para quem não tem tanta experiência com a modelagem plana, né? E é necessário que você tenha um manequim ou uma pessoa que sirva de modelo, né, que esteja à disposição para que você utilize ela para colar e para ter a paciência de esperar uns minutinhos, né, na montagem do design da fita no corpo. Então, nós vamos começar e para você ficar ligada já, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma canetinha, tesoura, fita métrica, manequim, né, e a fita crepe. E nós vamos começar já com a nossa fita crepe. E o que a gente vai fazer? Eu já posicionei aqui o meu manequim e eu coloquei as linhas guias aqui. Marquei o centro do corpo, esse lugar da costura, que tá bem no centro do busto aqui, e também a lateral. Eu marquei também essa linha aqui, e ela vem 12 centímetros aqui, ó, do meio do corpo, do pé do pescoço, né? Ela tá 12 centímetros dessa costura aqui, e aí eu posicionei essa linha aqui. E ela vai ser nossa linha base pra gente desenhar o decote e posicionar essa alça que vai ser ombro a ombro. Então é importante, se você não tem esse manequim que já tem as marcações, né, você pode fazer essas marcações em qualquer manequim. E se você não tiver aqui no seu manequim, né, o braço, que é bem comum, né, quando a gente tem aquele outro manequim de costura, você pode criar um braço, tanto fazendo isso com tecido também, ou você pode posicionar aqui um bojo, né, um bojo de tamanho maior e colocar alguma espuminha dentro, que você consegue esse volume do braço. Aqui o meu braço tem, medindo do canto aqui do manequim até atrás, 24 centímetros. Então assim você consegue posicionar um bojo aqui e colocar o volume até que essa medida do começo do corpo do manequim até o começo do corpo das costas tenha também esse volume de 24, para que você consiga simular um braço e consiga também o mesmo efeito, mesmo com o material que você tem aí, né? Que não precisa necessariamente ter o braço em si. Então, com as devidas marcações feitas, a gente vai começar a colar em toda essa região a fita crepe, né? E eu tô com uma fita aqui mais grossa para facilitar a colagem, né? Porque o que é a diferença da fita fina? Você vai tendo que sobrepor a fita aos pouquinhos e demora um pouquinho mais. Então, aqui eu peguei uma maior para agilizar o processo. E a gente vai colando e cortando. A gente vai colar aqui em toda a metade do corpo. Como essa modelagem ela vai ser simétrica, isso quer dizer um lado do corpo igual ao outro, né? A gente pode fazer só meio corpo, meio frente e meio costas. Aí a gente consegue cortar no tecido dobrado e vai ficar perfeito. Mas se a gente quisesse fazer, por exemplo, um ombro só, um lado diferente do outro, a gente teria que fazer ela inteira, a modelagem completa. Então,
quando a gente está trabalhando com simetria, na hora da modelagem fica mais rapidinho. Então agora eu já colei a fita crepe em toda a parte da frente, né, do corpinho, e eu vou fazer a mesma coisa na parte das costas. Eu vou colar, né, em todo o local que vai estar o meu corpete. Então vamos lá. Aqui é bem importante sobrepor a fita um pouco a cada vez que você for colar, porque quando a gente corta isso, vai separar, normalmente acontece de a gente perder a forma porque se separa ali, né, onde está colado. Então a gente precisa reforçar alguns pontos, principalmente no busto ou perto aqui, ó, do final, para que a gente não perca o nosso serviço. Então agora que a gente já colou, né, toda a parte da frente e das costas do corpete, a gente vai formar a parte da alça. Então a gente precisa colar aqui. E para entender o modelo que a gente está criando, a gente vai criar um decote em V, que vai formar essa alça sobre os ombros e vai formar um decote ombro a ombro. Isso quer dizer que o ombro vai estar nu, de fora, né? Então a gente vai fazer essa alça, esse V que começa no centro do decote e contorna todo o ombro, aqui o começo do braço, e a alça vai até as costas. Então, aqui a gente vai posicionar a fita e vai fazer o contorno aqui. Em direção às costas. E aqui, para não soltar a fita, a gente vai colocar algumas camadas para prender bem. Pronto, a nossa alça tá colada, né, pra gente poder desenhar. Então, eu fiz ela vindo até o centro do decote nas costas, né? Então, aqui facilitou um pouco ter essa fita mais grossa pra eu fazer numa vez só, né? Com a fita menor, você vai tendo que fazer sobreposições e construindo esse desenho aqui. E daí agora que a gente tá com tudo colado, a gente está pronta para o próximo passo, que vai ser desenhar as costuras, né? Então a gente vai precisar de uma canetinha para que risque aqui em cima da fita crepe e a gente consiga fazer as marcações com os desenhos. E aqui, né, a gente pode ter a liberdade de posicionar as costuras onde a gente preferir. Isso que é legal da técnica da crepagem, ela traz certa independência, porque a gente tá com o formato do corpo aqui. A gente precisa, né, colocar as costuras para que a gente consiga ter essas curvas aqui, né, lá no vestido também. Mas é muito legal que a gente pode escolher os ângulos e tudo mais. E é isso que a gente vai fazer agora. Então agora eu peguei aqui a minha caneta, né, para marcar as nossas costuras aqui em cima. A gente vai começar marcando essa linha central aqui, que aqui eu já tenho uma linha guia que eu fiz mais escura. E eu peguei a fita como régua aqui, que é uma dica para facilitar, porque quando a gente vai utilizar a mão livre, às vezes pode dar uma tremida ou
Também, se a gente for tentar colocar a régua aqui em cima, o corpo é redondo, né? O manequim é mais arredondado e a régua é dura e você não consegue trabalhar muito bem. Então, a gente vai ligando os pontos. Depende da pessoa, ela já tem mais prática e firmeza na mão e consegue fazer a mão livre, né? Então, tem esses dois jeitos. Então, eu já marquei o centro e a parte de baixo do meu corpo. E agora, a gente vai marcar essa linha aqui que vai ter um recorte. Como eu já posicionei antes, né? Essa linha tá fácil pra mim. Na parte que a fita fica um pouco enrugada, né, principalmente em curvas, às vezes o traçado ele fica meio irregular, aí você aperta um pouquinho e passa de novo para obter uma linha mais retinha. Então, aqui a gente já conseguiu entender mais ou menos onde estão as costuras, a gente vai fazer também a marcação da lateral do corpo. É bom dar uma apertadinha para tirar qualquer bolha. Legal. Então, seriam as costuras principais, normalmente, de qualquer corpete, né? Aqui, a gente vai entender qual é o ângulo do nosso decote, né? Aqui, a gente vai criar esse decote aqui, que é um decote V, que vai dar uma valorizada no colo, vai trazer bastante beleza para essa região da saboneteira aqui do colo. Então, cria aquela imagem muito princesa da Disney, né? Esse tipo de material. E o legal é que pode ser montado esse corpete somente no tecido liso, como pode ser montado também com renda, com detalhes, aplicações de flor 3D em cima da alça. Então, a base serve como uma diretriz, um direcionamento do modelo que a gente vai desenvolver do vestido. A parte criativa do material que a gente vai colocar vai dar a parte que enfeita o modelo, dá a personalidade a ele. Então aqui, sabendo fazer uma base bem feita, é um mundo de possibilidades na hora de criar e utilizar os materiais e as rendas, bordados que a gente tem à disposição. Então, aqui, para vocês terem noção da profundidade do decote, eu coloquei aqui onde vai ser o centro do decote, mais ou menos uns 2,5 centímetros acima da linha do mamilo, né? No entreceio. Então, a gente vai começar daqui e vai direcionar pro nosso ombro, chegando a 12 centímetros do ombro aqui no começo do braço. E aqui é legal de usar essa fita como régua, porque eu até testei com a régua e ele não faz esse ângulo, fica estranho. Então a gente vai vir aqui aos pouquinhos traçando. E daí a gente tem que ir achando o jeitinho. Se você tem alguma insegurança quanto ao traçado e tudo mais, você pode fazer a lápis, né, com grafite. E se você não gostar, você apaga e refaz, para não ficar confuso, né? Outro jeito também de traçar, que facilita, é pôr um alfinete aqui na fita, né? Para que ela não fique caindo e te atrapalhando na hora de traçar. Pronto, ó. Então, a gente fica com mais firmeza do ângulo que a gente está criando dessa forma.
Aí eu tirei a fita e a gente consegue ver que fez um decote super retinho, né? Deu certo a tática de usar o alfinete na fita. Isso é o que eu faço normalmente para cortar, quando eu vou cortar uma saia godê. Já ensinei lá na aula do Zero ao Vestido de Noiva que eu ensino a cortar a saia sem molde, né? Só com a fita, fazendo um esquadro. Então eu tive a ideia agora, ensinando vocês que quem sabe fosse uma maneira de facilitar traçar, ter mais firmeza. Então agora que a gente já tem o decote traçado, a gente vai ter que fazer um recorte para que essa parte aqui do meio vai direcionar e vai ter a parte da alça toda junta. E a gente vai ter que colocar aqui uma costura para que essa alça encaixe bem aqui. Então, o segredinho aqui é achar esse ponto onde a gente vê que a alça vai descolar do papel aqui. E a gente vem aqui e faz uma marquinha. E daí, com isso, a gente vai criar a cavinha aqui embaixo, né? A gente tá com a nossa lateral traçada. Eu vou virar um pouquinho aqui para conseguir mostrar para você. A gente tá com a nossa lateral traçada e a gente vai fazer essa curvinha aqui, ó. Aí eu ergui o braço e soltou um pouquinho. Então, a gente vai direcionar a cava até esse ponto que a gente sente que descola ali a alça. Então, daqui, a gente vai ligar esse ponto até aqui embaixo, né? E aqui é a mão livre mesmo. Pode ser utilizado novamente aqui, se você quiser deixar mais retinho, né? Utilizar a fita como base e tal. Vou fazer a mão livre aqui. Aí, agora, a gente tem essa parte da lateral aqui, ó, com a cavinha, que vai se encontrar com essa alça aqui. E a alça, a gente vai traçar a alça, ela vai vir daqui pra cá, né? E assim, qual é a medida pra essa alça? Aqui no começo, ela é um pouco mais estreita do que no meio do braço, né? Então, a gente pode deixar um tamanho de 3 centímetros, que fica um tamanho bom. Mais ou menos. Aí a gente vai traçando... Derrubei minha fita. A gente vai traçando esse 3 centímetros em direção ao centro do braço. Aqui no centro do braço a gente pode deixar um pouquinho mais largo, né? Aqui no centro do braço eu vou deixar com 4 centímetros. 4,5, mais ou menos, a largura da minha fita crepe. Mais ou menos assim, ó. Então, eu vou ligar esses pontos. Então, já dá pra ver que vai ficar um decote super bonito, né? Então, o que é o próximo passo? Eu vou circular essa alça, que ela vai encontrar lá no centro do zíper. E o que é legal aqui? Eu vou cortar essa parte do molde mais alongada um pouco, porque aí a gente pode ter um pouco de sobra de alça, né? Porque esse tamanho de braço também varia de cliente para cliente e tudo mais, né? Então, é legal a gente deixar, às vezes, se é um modelo pronto, uma alça presa ali dentro, mas às vezes, quem sabe, sem o acabamento tão feito, tão definitivo, porque aí a gente consegue adaptar para o tamanho da cliente em si, né? Sendo que a gente não está fazendo sob medida nesse caso. Então, a gente vem com essa largura maior
E lá perto do final a gente pode deixar ele... Deixa eu virar pra vocês. A gente pode afinar um pouquinho. E aqui tá a nossa linha do top, ó. A gente pode, na hora que for passar a limpo, colar no papel esse molde, deixar a alça num tamanho mais certinho, a proporção entre as medidas, né? Medir certinho e deixar a linha mais reta com a régua também. Agora que a gente já traçou a nossa alça aqui, né? A gente vai marcar também essas costuras do nosso corpete atrás, né? Então aqui eu vou marcar o meio da frente, meio das costas, onde vai vir o zíper. A base do corpete, que esse tem um recorte na cintura. Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma cintura, um corpete mais alongado, era só a gente ter descido mais com essa fita, colando, né? Colando a fita crepe mais até embaixo. Como a gente quer aqui um recorte na cintura alta, a gente deixa nesse lugar aqui, que a medida da altura da frente tá em 43, só pra vocês terem noção. Que é uma medida que eu vejo que ela é bem comum em noiva. É o famoso tamanho M. Então aqui, ó, a gente já está com todos os recortes do nosso top. O que é uma parte importante aqui, antes de tirar do manequim? A gente vai marcar, aqui eu tenho só que ajeitar o ângulo da minha costura do meio, que eu tracei a mão livre um pouquinho torto. Tô com o meio da frente bem certinho. Agora eu vou marcar o fio, né? A flechinha com o fio em todas as partes. Aqui eu tô fazendo no tamanho 40. É bem no M. Legal. Outra marcação que eu sempre gosto de fazer é anotar, né, no molde. A gente vai anotar parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Pra gente saber qual liga com qual. Eu também gosto de marcar o meio da frente, o meio das costas e a lateral. MF é o meio da frente. Lateral eu coloco LAT, L-A-T, em todos os moldes. LAT F. E a parte das costas eu coloco LAT C. LAT C porque daí eu já sei que é a lateral das costas. Por quê? A gente faz essas modelagens maravilhosas que dá pra fazer vestidos lindos. E é legal a gente poder alfinetar esse molde, guardar esse molde e ter as informações para depois, quando a gente pega o molde, a gente sabe o que é, que tamanho é, qual parte é qual, né? E por isso é sempre importante anotar tudo. Então, meio costas, né? Meio C. Com todas essas anotações, a gente já vai conseguir colar isso no papel para deixar a modelagem prontinha para cortar. E uma particularidade que eu quero falar para vocês, essa alça, ela vai ficar no viés. E o que isso é interessante? Quando a gente pensa em alça ombro a ombro, um dos fatores que são limitantes e tiram um pouco do conforto é que a mulher não consegue erguer o braço, né? Ela fica presa nesse decote.
Então existem algumas soluções. Uma delas é cortar sempre essa alça no viés, que daí é como se o tecido tivesse um pouquinho delastando. Outra coisa que a gente pode fazer para aumentar o conforto dessa mulher, né? E eu faço muito aqui no ateliê, aqui no final, quando a gente for cortar essa alça, a gente corta essa parte aqui mais comprida e a gente coloca por dentro dessa alça, né, elastiquinho. Pode ser lastec, depende do tipo da alça, né? Se fosse de tule, a gente aplica a renda e coloca o lastec lá por dentro, costuradinho na parte da bobina da máquina, sabe aquela parte de baixo? Por cima fio, por baixo a bobininha, e ele dá uma encolhidinha e a gente consegue assim ter mais tecido, fica justinho no braço, mas a mulher consegue se mexer. Isso assim fica incrível, fica bonito. Nessas alças mais certinhas, né, quando é, por exemplo, de zebeline e tudo mais, uma das soluções é sim cortar no viés, e outra aqui no final a gente pode deixar ele um pouquinho mais frouxinho e embebidinho assim dentro de colocar um elástico nessa parte de trás. Por dentro, né, quando ele é duplo e tudo mais, a gente coloca o elástico e ele também vai deixar mais perto do corpo, mas não vai ficar esmagado, né? Porque quando a gente coloca ele bem soltinho, né, essa alça, ela tende a cair, ficar larga. Então, a gente precisa pensar em soluções que tragam conforto. Então, e cada material a gente pode fazer de um jeitinho, né? Então, eu também incentivo você que pense no conforto da cliente, aliado com a beleza. A gente tem que trazer os dois juntos. Então, eu só queria contar esse parêntese antes da gente começar a colar e deixar o molde prontinho. Então agora eu vou recortar para colar no papel. E é a hora que a gente tem que ter cuidado para não separar as partes. Então eu vou começar aqui pelo meinho. Então a gente vai levantandinho. Aí, pra recortar a frente inteira, o braço tá prendendo. Eu vou recortar pra separar a alça atrás aqui, porque ela não tá me deixando tirar. Então, separei a alça para que eu possa tirar o braço. Ela já quis descolar aqui, como eu disse. Vou recortar na lateral agora, ó. Tá tudo caindo. Aí eu ponho as costas pra lá pra não perder nada. E vou recortar o meio aqui, a lateral do corpo, pra eu separar essas três partes da frente. Então agora eu tô com essas três partes, que são exatamente a parte da frente. E como tem a curva do busto, né, é importante recortar assim, sem descolar nada. Então, aqui a minha alça quis descolar, mas eu colei de volta. Então a gente vai separar cada parte, a 1, a 2 e a 3, para que a gente cole no papel
e tenha o nosso molde certinho. Até a tesoura quer grudar na fita crepe. Então, a parte 1 tá recortada, né? E eu vou colar aqui no canto do meu papel. Legal. Agora a gente vai separar a parte 2. Aí eu só vou cortando a linha. Não tem muito mistério aqui. Na hora de cortar, a gente consegue ir de um lugar pro outro de maneira mais retinha. Que às vezes na hora de traçar, a gente não tem a mão tão firme. Aí, ó, quer grudar. Essa é a realidade. Então, aqui, olha que louco que fica esse molde. Que a alça sai inteirinha. Fica bem bonito quando é assim inteiro, principalmente quando é num tecido plano, no zebeline, porque a gente não vê a costura daí, a emenda da alça. Então, a gente vai colar aqui. Lembrando que eu tenho o costume de não colocar a margem de costura nas minhas modelagens. Tem pessoas que preferem, ou como na indústria também, é comum as pessoas colocarem a margem de costura já para cortar. É uma questão de preferência. Agora, a parte 3, ó, fica uma modelagem bem diferente do normal. Então, é legal que a gente anotou lateral da frente, lateral das costas, porque daí não fica como um molde de sempre e pode gerar dúvida se a gente não anotar. Tô aproveitando meu papel aqui e colei perto da minha alça. E agora eu vou só soltar a parte das costas com cuidado. Então, aqui eu tenho a marcação da lateral das costas e meio das costas. E tudo numeradinho. Legal que a fita crepe, ela não tem uma cola tão forte, a gente pode encostar às vezes no papel e em outras coisas e não gruda pra sempre, né? E perde o trabalho. Aqui na lateral das costas, com a lateral da frente, como ficou embaixo do braço e meu braço tava ali colado, eu vou ter que dar uma conferida na altura que tá a lateral das costas e a altura que tá da frente, só pra não ficar um biquinho. Aqui eu já percebi que tá um biquinho. A minha lateral da frente tá com a altura de 19. Eu preciso deixar atrás também com 19. Então, aqui tem... Ai, meu papel. Tem 1 centímetro a mais que eu preciso acertar, tirar fora. Beleza. Agora, eu tô com a parte das costas, que eu também vou tirar o excesso. Cortar o excesso. Então, vou emparelhar. E aqui a gente repara que essas linhas, elas ficam um pouco curvas. E por que isso? É porque ali estão a pence que faz o formato do corpo. Então, tá certo. Tá certo ter a curva. Então, a gente só tem que cuidar de respeitar o sentido do fio na hora de cortar. Então,
Vou mostrar pra vocês como que ficou nosso molde. Agora, aqui ó, faltou um pouquinho do papel, vou prolongar aqui, colar um pouquinho do papel. Aqui eu tenho bem certinho o corpetinho prontinho, só recortar e a gente já pode cortar no tecido, incluindo a margem que a gente deseja. Aqui no ateliê eu utilizo 1,2 nas costuras de meio e a lateral e o meio das costas a gente utiliza 3 centímetros padrão. A gente utiliza 1 e 2, é uma pergunta frequente, por quê? Porque na hora de de costurar a canaleta ali do viés, né? Ele tem um espaço maior para que a costureira consiga aplicar o viés com uma qualidade melhor. Então, a gente tem padronizado cortar essas costuras do meio do corpo um pouquinho maiores. Então, vai ser principalmente a costura aqui do 1 e 2, do 2 e o 3 e do 4 e do 5 que vai ter essa medida de 1,2. E agora que tá tudo isso prontinho para cortar, né? A gente vai fazer isso numa próxima aula, mostrar o resultado desse corpete. Se você tá gostando dessas aulas, mostrando aqui na prática os truquezinhos, deixa seu curtir nesse vídeo, me deixe nos comentários o que você tá achando, né? E até o próximo vídeo.